Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso módulo de História de Mato Grosso, agora iremos falar sobre o abastecimento das minas cuiabanas. Vamos recapitular primeiramente o assunto da aula passada, os bandeirantes em Mato Grosso. Os bandeirantes chegaram em Mato Grosso no início do século XVIII, caçando os índios Cochiponé. Portanto, as bandeiras, que eram expedições particulares que partiam da capitania de São Paulo, vieram para as terras mato-grossenses com o objetivo de capturar índios que fossem levados como escravos para a capitania de São Paulo. Portanto, as primeiras bandeiras a atingirem o território mato-grossense foram as bandeiras de preação, as bandeiras de apresamento, e vieram com o intuito de caçar os índios Cochiponé. E o caminho que utilizaram foi através da navegação pelos rios Paraguai e seus afluentes, através da imensa rede hidroviária que drena esta parte mais central do continente sul-americano. Assim chegaram as bandeiras de Antônio Pires de Campos em 1718 e de Pascoal Moreira Cabral em 1719, enfrentando longos trechos fluviais e alguns trechos terrestres. No mapa, vemos aí a atuação dos bandeirantes ao longo dos séculos 17 e 18. As bandeiras, que eram expedições que, via de regra, partiam da capitania de São Paulo e adentravam aos sertões brasileiros em busca de riquezas. Essas riquezas poderiam ser os indígenas, destinados à escravidão, ou ainda metais preciosos. As bandeiras ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas e foram responsáveis pela ocupação dos territórios que, de acordo com esse tratado, pertenceriam à coroa espanhola. Os bandeirantes, através dos séculos 17 e 18, acabaram contribuindo para o alargamento das fronteiras da América Portuguesa e também para a descoberta de ouro, primeiramente em Minas Gerais e posteriormente em Mato Grosso e Goiás. Os bandeirantes, portanto, foram responsáveis não só pelo alargamento do território brasileiro, bem como também foram responsáveis pela descoberta de ouro no interior do Brasil e pela escravização e pela dizimação de várias nações indígenas. Com a descoberta de ouro nas minas cuiabanas, primeiramente em 1719, com a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, que encontrara ouro em 1719, como dissemos, nas margens do rio Cochipó, e posteriormente a bandeira de Miguel Sutil, que encontrou ouro no córrego da Prainha, dando início da exploração das famosas lavras do Sutil, que foram uma das maiores lavras encontradas em território mato-grossense. Com a descoberta de ouro, necessário se fazia estabelecer o abastecimento regular das minas cuiabanas. Ocorre o florescimento do Arraial do Bom Jesus. Logo após a descoberta de ouro no córrego da Prainha, as chamadas Lavras do Sutil, formou-se ali um arraial, o Arraial do Bom Jesus, que é considerado o núcleo inicial de Cuiabá. Com o estabelecimento do Arraial do Bom Jesus, necessário se fez o estabelecimento de abastecimento regular para essa região. Regularização do abastecimento para essas minas cuiabanas. E de que maneira que vai ocorrer essa regularização do abastecimento para as minas cuiabanas? Da seguinte maneira, senhores, os produtos de primeira necessidade, tais como milho, feijão, farinha, mandioca, vinham de duas localidades próximas das minas cuiabanas. Eram elas Rio Abaixo
e Serra Acima. Rio abaixo, atual Santo Antônio do Leverger e Serra Acima, atual Chapada dos Guimarães. Essas duas localidades próximas às Minas Cuiabanas forneciam os produtos de primeira necessidade. Por outro lado, os produtos provenientes de um comércio de maior porte, tais como ferramentas de trabalho, remédios, vestimentas, alimentos diversos, dentre eles o sal, mercadoria fundamental para a sobrevivência da população. Esses produtos de um comércio de maior porte vinham diretamente da capitania de São Paulo. E como é que essas mercadorias mais valiosas, esses produtos de um comércio de maior porte chegavam a Cuiabá? Chegavam através das monções de abastecimento. As monções de abastecimento traziam essas mercadorias até as Minas Cuiabanas. As monções eram expedições comerciais, expedições fluviais que partiam da capitania de São Paulo através de um longo percurso, atravessando os principais rios da região, até chegarem às Minas Cuiabanas, trazendo essas mercadorias fundamentais para a sobrevivência da população local. Essas são, então, as monções de abastecimento. Na tela vemos quadro de Almeida Júnior, a partida de uma monção. As monções de abastecimento eram expedições fluviais que partiam do interior da capitania de São Paulo, levando uma série de mercadorias com destino às Minas Cuiabanas, com destino a Mato Grosso. As monções de abastecimento vão se estabelecer ao longo do século XVIII e começo do século XIX e vão ser fundamentais para trazer essas mercadorias para as minas locais, para as minas de Cuiabá. Definição de minas de abastecimento: eram expedições que partiam da capitania de São Paulo. Era um sistema abastecedor de mercadorias e também de transporte de pessoas. As monções traziam essas mercadorias que eu elenquei agora há pouco: ferramentas de trabalho, alimentos diversos, vestimentas, remédios, mas as monções também traziam para Cuiabá pessoas que seriam burocratas do governo para a administração local, traziam clérigos, traziam também os escravos. As monções, então, traziam não apenas mercadorias, mas também serviam ao transporte de pessoas. As monções eram realizadas geralmente 2 vezes por ano. Essa era a regularidade média das monções. Geralmente 2 vezes ao ano. 2 vezes chegavam as monções até as Minas Cuiabanas, 2 vezes por ano. E a duração média das monções ficava entre 4 e 6 meses. Variava entre 4 e 6 meses o tempo médio de duração do trajeto, da viagem das monções, do interior de São Paulo, de Araritaguaba, Porto Feliz, até chegar às Minas Cuiabanas. Isso dependia, é claro, do volume de água dos rios. Na imagem temos uma tela de Moacir de Freitas mostrando a monção que trouxe o governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, até Cuiabá, no final do ano de 1726, quando o governador de São Paulo veio fiscalizar a produção aurífera cuiabana. E ele o fez através das monções. Ele chegou numa gigantesca monção que trouxe aproximadamente 3.000 pessoas. Na imagem temos, portanto, a recepção do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes,
em Cuiabá. As Monções enfrentavam uma série de dificuldades de São Paulo até chegarem às Minas Cuiabanas, tais como vários trechos encachoeirados. As Monções enfrentavam aproximadamente 116 cachoeiras ao longo do trajeto. Isso em muito dificultava a ação das Monções. Além disso, precisavam transpor os varadouros. E o que eram os varadouros? Os varadouros eram trechos em que as Monções precisavam transitar pelos caminhos terrestres, ou seja, eram pontos em que era impossível a navegação fluvial e que os escravos eram obrigados a carregar as mercadorias nas costas, bem como carregar as canoas, os batelões, que faziam parte das Monções. Travessia dos varadouros. São 2 varadouros. Primeiramente, os campos da vacaria, no primeiro trajeto das Monções. E depois, o varadouro de Camapuã, no segundo trajeto das Monções. Além disso, enfrentavam também a avaria das embarcações, o que contribuía para atrasar mais ainda o tempo de duração da viagem. E ainda tinha, para complicar, os ataques dos índios, com destaque para 3 nações que enfrentaram o avanço da colonização. São eles os Paiaguá, os Guaicuru e também os Caiapó. Essas 3 nações indígenas empreenderam uma tenaz resistência diante do avanço da colonização. Os Paiaguá ficaram conhecidos como os canoeiros do Pantanal. Os Guaicuru, que eram hábeis cavaleiros, ficaram conhecidos como os cavaleiros do Pantanal. Eles enfrentavam as Monções. Os Paiaguá, por exemplo, atacavam as Monções sempre que elas estavam no curso dos rios. Os Paiaguá atacavam de surpresa, faziam guerrilha, atacavam as Monções enquanto as mesmas se encontravam no curso dos rios. Para complicar ainda mais, nós temos a carência de alimentos ao longo da viagem. Todos esses problemas faziam com que os preços das mercadorias trazidas pelas Monções, ao chegarem em Cuiabá, tivessem um preço extremamente inflacionado, um preço exorbitante. Na imagem temos aqui o ataque Paiaguá a uma monção. Os índios Paiaguá, os índios que eram hábeis canoeiros, muito habilidosos, tanto na arte da natação, quanto também conduzindo as suas velozes canoas. Os Paiaguá emborcavam suas canoas, ou seja, viravam-nas de cabeça para baixo, ficavam sempre na curva dos rios, aguardando a chegada da monção e atacavam de surpresa. Não é à toa que a coroa portuguesa acabou autorizando a chamada Guerra Justa para exterminar os índios Paiaguá, uma vez que estes índios dificultavam em muito a chegada das Monções até as Minas Cuiabanas. Bem, as Monções paulistas contaram com o fundamental apoio das nações indígenas aliadas. Perceba, se por um lado haviam nações indígenas que eram refratárias ao avanço da colonização, tais como os Guaicuru, os Caiapó e os Paiaguá, existiam também nações indígenas que estabeleceram uma relação de troca com o colonizador, contato com o colonizador. E o colonizador muito aprendeu com esse contato. O apoio das nações aliadas foi fundamental para que os monçoeiros conseguissem concluir seus objetivos comerciais, que eram trazer mercadorias para as Minas Cuiabanas. As Monções paulistas constituíam no meio mais seguro de se atingir a vila de Cuiabá durante o século XVIII, que é o século da mineração, e também durante o início do século XIX,
Portanto, podemos dizer que as monções paulistas eram o caminho mais seguro para se atingir as minas cuiabanas ao longo do século XVIII e também no início do século XIX. E em razão das dificuldades enfrentadas, como eu já disse anteriormente, as mercadorias tinham preços exorbitantes. É claro, o tempo de duração variava entre 4 e 6 meses. As monções enfrentavam uma série de contratempos, trechos encachoeirados, avaria nas embarcações, carência de alimentos, também os ataques das nações indígenas que habitavam as cercanias do trajeto das monções, tudo isso, evidentemente, que acabava contribuindo para a elevação dos preços das mercadorias trazidas pelas monções para as minas cuiabanas. Isso vai contribuir para o fato de que nas minas cuiabanas teremos uma pobreza generalizada, uma vez que nem todos os habitantes terão condições financeiras para adquirir as mercadorias trazidas pelas monções paulistas. Bom, vejamos agora, meus amigos, de que maneira que os índios aliados contribuíram com os paulistas no trajeto das monções, no empreendimento dessa importante expedição comercial. Os índios aliados foram grandes guias e mestres dos sertanistas. Os indígenas aliados em muito contribuíram para as monções. De que maneira elas contribuíram? Contribuíram na fabricação das embarcações, os famosos batelões, as grandes canoas, que eram as embarcações utilizadas pelas monções. No conhecimento do roteiro das viagens, não é à toa que os povos indígenas aliados vão ser guias dos monçoeiros, uma vez que eles conheciam como a palma da mão os caminhos fluviais, as rotas fluviais, os vários rios que drenam esta parte central do continente sul-americano. Também nos hábitos alimentares e medicinais, os indígenas conheciam as plantas que poderiam ser utilizadas como alimento, bem como conheciam as ervas que poderiam ser usadas como remédios pelos monçoeiros. Sendo assim, as nações indígenas aliadas também contribuíram nos hábitos alimentares e também nas práticas medicinais e no conhecimento de outras etnias indígenas, tanto as etnias mais passivas quanto as etnias mais bravias, tanto os mansos e gentis quanto os bravos, aquelas sociedades indígenas mais refratárias ao avanço da colonização. Sendo assim, podemos dizer que os povos indígenas foram grandes guias e mestres dos paulistas, dos monçoeiros. As monções, como nós podemos observar no mapa, utilizavam-se de 2 trajetos. O primeiro deles, partindo de Porto Feliz, no interior de São Paulo, seguia, atravessava os Campos da Vacaria. Essa região era chamada de Campos da Vacaria, uma região que está próxima do domínio espanhol na América, próxima do Paraguai atual, território da República do Paraguai. Então, quando as monções utilizavam o primeiro trajeto, atravessando os Campos da Vacaria, eles estavam suscetíveis a ataques tanto dos indígenas que habitavam a região, quanto dos espanhóis, porque passava perto de Assunção, no Paraguai, até chegar às minas cuiabanas. Esse era o primeiro trajeto das monções. Posteriormente surgiu um outro trajeto das monções, o segundo trajeto, que atravessava o Varadouro de Camapuã,
Esse varadouro foi descoberto pelos irmãos Leme. O segundo trajeto das Monções atravessava o varadouro de Camapuã. E esse terceiro trajeto, que aparece no mapa, em verde aqui no mapa, vamos destacar esse trajeto, também saindo de Porto Feliz, no interior de São Paulo, atravessando a cidade de Franca, atual, o Triângulo Mineiro, passando por Vila Boa de Goiás, até atingir a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Esse trajeto é uma estrada fluvial, a chamada Estrada de Goiás, que foi uma via alternativa para se atingir as minas cuiabanas durante o século XVIII. Temos, portanto, 2 roteiros das Monções do Sul. O primeiro deles, atravessando o rio Tietê, que antigamente era conhecido como Anhembi. Depois tínhamos o Rio Grande, hoje Rio Paraná, Rio Pardo, Anhanduí, travessia por terra pelos Campos da Vacaria, rios Miranda, antigamente chamado de Embotetei, Rio Paraguai, São Lourenço e Rio Cuiabá. Esse primeiro roteiro das Monções apresentavam como principais dificuldades atravessar os denominados Campos das Vacarias, porque era em frente à Assunção do Paraguai. Atravessando os Campos da Vacaria, os monçoeiros ficavam suscetíveis não apenas ao ataque das nações indígenas, como também aos eventuais ataques dos espanhóis. Então essas eram as dificuldades enfrentadas pelo primeiro roteiro das Monções. Temos também o segundo roteiro, que eu demonstrei para vocês agora há pouco no mapa. O segundo roteiro também saía de Porto Feliz, Rio Tietê, Rio Grande, o nosso bom e velho Rio Paraná, Rio Pardo, Sanguessuga. Depois tínhamos uma travessia por terra através do Varadouro de Camapuã. E em seguida, rios Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço, Cuiabá, até atingir as minas cuiabanas. Dificuldades enfrentadas pelo segundo roteiro das Monções. Os ataques das nações indígenas que habitavam a região. Os ataques das nações indígenas que habitavam a região do Pantanal Mato-Grossense. Os indígenas que habitavam a região do Pantanal Mato-Grossense. Quais são essas nações? Principalmente os Paiaguá, a nação Paiaguá, e também a nação Caiapó. Os Paiaguá ficaram conhecidos como os índios canoeiros, pois sucavam com grande habilidade as águas dos rios do Pantanal. E os Guaicuru, além dos Caiapó, temos também os Guaicuru. Os Guaicuru ficaram conhecidos como índios cavaleiros. Eram habilidosos cavaleiros. E atacavam as Monções. Na aula sobre a resistência indígena, trataremos dessas principais etnias. Guaicuru, Caiapó e Paiaguá, que empreenderam uma grande resistência ao avanço da colonização em terras mato-grossenses. Aí vemos na tela mais um mapa, demonstrando os 2 trajetos das Monções. O primeiro trajeto, que atravessava os Campos da Vacaria, e o segundo trajeto, aqui está o primeiro trajeto, partindo de Araritaguaba. Araritaguaba, atual Porto Feliz, no interior de São Paulo, a partir do rio Tietê, e passando pelos rios Paraná, Paraguai, atravessando aqui os Campos da Vacaria. Esse é o primeiro trajeto das Monções.
Segundo trajeto, também vemos na tela, sai de Porto Feliz, mas atravessa aqui o Varadouro de Camapuã. Esse é o segundo trajeto. Dificuldade enfrentada pelo segundo trajeto das nações indígenas provenientes da região do Pantanal, principalmente os Paiaguá, índios canoeiros, e os Guaicuru, índios cavaleiros. E o terceiro roteiro para se atingir as Minas Cuiabanas, aqui está. O terceiro roteiro era um roteiro terrestre, saindo de Piratininga, atual São Paulo, atravessando o interior de São Paulo, passando pelo Triângulo Mineiro, chegando até Vila Boa, Goiás, até atingir as terras mato-grossenses, até se chegar a Cuiabá. Essa é a famosa Estrada de Goiás, que foi fundamental para a entrada de gado bovino em terras mato-grossenses ao longo do século XVIII. Então, são as principais vias de comunicação entre São Paulo e Cuiabá ao longo do século XVIII. Lembremos-nos que as Minas Cuiabanas estavam circunscritas ao território da capitania de São Paulo, não se esqueça disso, que as Minas Cuiabanas faziam parte da capitania de São Paulo. Portanto, era essencial se estabelecer uma ligação, caminhos que levassem da capitania de São Paulo, da sede da capitania, até as Minas Cuiabanas. Por essa razão, foram implementadas as monções, por isso que elas foram tão fundamentais durante o século XVIII. Por isso que o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda estudou com afinco as monções paulistas, sobretudo aquelas do século XVIII. Falaremos agora sobre o caminho de Goiás, que nós vimos agora há pouco no mapa. O caminho de Goiás foi uma alternativa, uma via, uma terceira via de acesso até as Minas Cuiabanas. Isso após 1726, quando foi aberta a Estrada de Goiás, o Caminho de Goiás, que contribuiu, que foi fundamental para a entrada de gado bovino nas terras mato-grossenses. O Caminho de Goiás contribuiu para o desenvolvimento da pecuária nas terras mato-grossenses. A pecuária, evidentemente, ela começa nas primeiras décadas do século XVIII. Meados de 1730, temos a chegada do gado bovino em terras mato-grossenses. E a produção, essa produção da pecuária bovina, evidentemente que é voltada toda ela para o consumo interno, para a alimentação dos núcleos que se formaram junto às lavras mineradoras em terras mato-grossenses. E tínhamos baixa produtividade, uma vez que era desenvolvida em terras mato-grossenses a pecuária extensiva, ou seja, aproveitando a existência em grande quantidade de campos nativos, aproveitando a abundância de terras em Mato Grosso, nós temos o desenvolvimento da pecuária extensiva em terras mato-grossenses, o que garantiu baixa produtividade. Até porque não precisava de muita produtividade, porque essa produção estava toda ela voltada para o abastecimento interno. Destaque nós temos aí para a fazenda Jacobina, em Cáceres, atual município de Cáceres. A fazenda Jacobina se destacou como o principal núcleo criatório de gado bovino ao longo do século XVIII em Mato Grosso. Aí está, aí vemos a imagem da histórica fazenda Jacobina, no atual município de Cáceres, no interior de Mato Grosso. Pois bem, amigos, vimos na aula de hoje o abastecimento das Minas Cuiabanas.
Falamos aí sobre as monções paulistas, falamos também sobre a pecuária e falamos também sobre um comércio de gêneros de primeira necessidade, que eram provenientes de duas localidades próximas a Cuiabá, Serra Acima, atual Chapada dos Guimarães, e Rio Abaixo, atual Santo Antônio do Leverger. Te vejo na próxima aula, um grande abraço e até a próxima.